E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e hoje eu vim falar da minissérie Bebê Rena, que estreou essa semana na Netflix, e dessa vez vim trazer um vídeo de final explicado e levantando algumas discussões que essa série pode nos trazer. Antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu não tenho ideia de como isso vai acabar. Eu só acho que um de nós vai ter que morrer. Então galera, eu já tinha feito um short falando dessa minissérie, dando alguma indicação mais ou menos por alto o porquê que você deve assistir essa minissérie, mas nesse vídeo aqui eu vim trazer alguns questionamentos e algumas discussões que a série aborda. Então eu já vou avisando que esse vídeo vai estar carregado de spoilers, então se você ainda não assistiu a minissérie, assista primeiro e depois vem aqui neste vídeo. Bom, como eu tinha falado no meu short, essa minissérie é baseada em fatos reais. Só que o mais interessante, o mais incrível, é que não é uma história qualquer. É baseada na história real do próprio ator que interpreta na série o Richard Gere. Ele interpreta ali o personagem Donnie Dunn, o comediante, certo? Tudo o que acontece, essa perseguição, essa stalker, que é a Martha Scott, aconteceu com ele na vida real. Só que nesse vídeo eu queria aprofundar um pouco mais e explicar o final. Será que no final o Donnie Dunn, ele se arrependeu? Será que o Donnie Dunn, ele ficou com pena da Martha Scott? Será que a Martha Scott ainda tá por aí? Então, vamos lá. Quando eu comecei a assistir a série, os primeiros 3 episódios, eu pensei que iria fechar apenas nessa questão de stalker versus perseguido. E beleza, tava tudo indo muito bem até então. Mas quando chegou no 4º episódio, aí é que a gente se aprofundou nas camadas do personagem. Cara, o episódio 4 é de uma maestria, é de uma perfeição assim tão grande. É o melhor episódio, na minha opinião, é o episódio mais bem dirigido e é o episódio que a gente entra dentro do personagem, a gente entende os conceitos do personagem, porque até então o Donnie Dunn, ele passava por momentos de transição assim na vida afetiva dele. Então ele teve uma namorada, depois ele começa a sair com a Terry, né, que é transexual, e a gente fica naquela, qual é a do Donnie? O que ele realmente quer? O que ele pensa da vida dele? O que ele quer pra ele? E nos primeiros 3 episódios a gente não entende. Quando a gente vê que a Martha começa a perseguir ele ali no bar, começa a fazer amizade com ele, e depois disso começa a fazer um inferno da vida dele, mas a gente percebe que o Donnie, ele sente uma certa carência, certo? Então, quando a Martha para por alguns instantes de perseguir ele, ele começa a sentir falta. No começo, quando a gente tá assistindo, a gente até julga ele, tipo, cara, você tá ficando louco, você tá com saudade da mulher que tá te perseguindo. Mas quando a gente assiste o 4º episódio, cara, o 4º episódio é o estopim. O mais interessante é saber que o Richard Gere, né, o ator que interpreta o Donnie Dunn, ele passou exatamente por isso. Então ele conta que tudo que acontece ali na série, bom, é claro que muitas coisas ali precisa dar uma incrementada para dar enredo, mas basicamente tudo que acontece ali na série aconteceu com ele na vida real. O que o Richard fez? O Richard primeiro ele criou uma peça em 2019 baseada nessa história, nesse acontecimento com ele, e depois de um tempo ele viu que isso poderia ser mostrado para outra mídia, ou seja, para o audiovisual. E foi no audiovisual que ele conseguiu demonstrar com muito mais intensidade o que ele viveu. Então, quando a gente chega no 4º episódio, ele conhece aquele roteirista, o Darren. Eles começam a sair e tal, e o Darren começa a oferecer milhas de coisas pra ele. Ah, você pode trabalhar comigo, a gente pode escrever junto o reboot da minha série e tal e tal. E o Darren começa a seduzir ele, porque, gente, venhamos e convenhamos, pra uma pessoa que quer crescer na carreira, que quer ser alguém na vida, qualquer proposta, ele cai rapidinho. Então o Darren começou a drogá-lo, começou a embebedá-lo, até que então ele começou a abusar sexualmente
do Donnie. No caso, o Richard, certo? Porque aconteceu isso com o Richard. E o Richard, ele sofreu isso também. Ele conta que aconteceu esse abuso desse roteirista na vida real. E quando ele conta ali nos últimos episódios, quando ele tá tentando iniciar o show lá de stand-up, e ele vê que tá dando tudo errado, que ninguém tá rindo, e ele senta e começa a contar tudo o que aconteceu. Cara, aquela cena foi um momento assim tão trágico, tão cruel, tão triste, porque era para ser um show de comédia e acabou se tornando um pesadelo, mas foi ali que o Donnie conseguiu se expressar o que ele estava sentindo. Então ele contou tudo, contou até mesmo da questão da Marta. Quando a Marta chegou para ele a primeira vez e ele ofereceu para ela um chá, ele percebeu que ela estava precisando de ajuda, que ela estava precisando de atenção. Então ele começou a remeter aquilo para ele mesmo. Ele pensou, cara, a Marta estava precisando de ajuda e eu também estava. A Marta estava precisando de alguém que pudesse dar atenção para ela e eu também estava. Então ficou essa jogatina dos dois, os dois querendo atenção, juntou o útil ao agradável e deu no que deu. Uma questão assim muito interessante que eu acho que foi abordada de uma maneira sutil e profunda ao mesmo tempo na série foi a questão da sexualidade do Donnie Dunn. Na verdade, né, do Richard, porque isso também envolveu a vida real do ator. Quando o Richard conta que ele começou, depois do abuso, ele começou a ter sentimentos conflitantes dentro dele em relação à sexualidade dele. Ele começou a pensar, cara, o que será que eu sou? Eu sou hétero, eu sou gay, eu sou bi, o que será que eu sou? E isso, cara, isso foi muito profundo assim em mim, porque eu me identifiquei muito com essa questão, porque teve um momento da minha vida que eu também estava vivendo esse dilema, esse conflito interno. Cara, do que eu gosto? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não sei. Quando ele falou que estava passando, era como se ele estivesse passando pela puberdade novamente, mano, eu me identifiquei muito, porque ele até então era um homem que ele tinha se relacionado apenas com mulheres. Depois desse abuso, ele, de uma certa forma, começou a sentir atração por homens. Então, ele até fala ali na narração, será que isso aconteceu? Será que eu tô começando a ter esses sentimentos por conta do abuso? Ou será se isso era uma coisa que já estava dentro de mim e eu não sabia? Mano, eu super me identifiquei com isso, com esse dilema. O mais interessante é acompanhar a jornada da descoberta da sexualidade dele na série, porque ele foi tentando se relacionar não apenas com homens, mas a gente viu que era mais com homens, mas também com mulheres. Então uma coisa que de uma certa forma abraçou ele foi ele ter encontrado uma mulher trans, ou seja, ela era as duas coisas. Então como o Donnie estava sentindo essa disfunção de sexualidade, não sabia se eu gostava de homem ou de mulher, veio a Terry, né, a trans, que é os dois, certo? Que é homem e mulher. Então pra ele, cara, isso aqui era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Mas ainda faltava alguma coisa. Ainda faltava algo que suprisse as necessidades dele. A gente sentia uma carência muito grande dentro dele. Quando o vídeo vazou, que ele se declarou, falou tudo o que aconteceu com ele, sobre o abuso, sobre a Marta, e ele chegou para os pais dele e contou tudo para eles, o que aconteceu. Olha, eu falei isso e isso assim assado no vídeo, eu não queria que vocês soubessem, porque eu não queria que vocês achassem que eu sou menos homem, porque eu me relacionei com homens e tal. E nesse momento, quando tava passando essa cena, eu pensei, cara, a mãe vai ser compreensiva, mas acho que o pai vai chutar ele pra fora. Porque até então só a mãe que estava falando, não filho, a gente sempre vai te amar do jeito que você é, não importa as suas decisões. E o pai dele estava ali calado. E eu ficava naquela dúvida, cara, por que o pai dele tá tão calado e a gente não vê sequer uma expressão? Ele estava totalmente inexpressivo. E depois que o Donnie termina de contar toda a história dele, a mãe dele fala que ele sempre vai apoiar ele e tal, o pai dele solta uma: você acha que eu sou menos homem? O Donnie fica assim, uai, mas como assim, pai? Aí ele repete a pergunta, você me acha menos homem? E ele fala, não, pai, claro que não. Quando ele fala, lembre-se, eu fui criado pela Igreja Católica. Mano, aquilo ali foi um soco na alma, porque
deu a entender nas entrelinhas, não foi explicado, não foi aprofundado, eu ainda não vi se isso realmente de fato aconteceu com o Richard na vida real, mas ali deu a entender que o pai dele também sofreu abuso e por pessoas da igreja. Eu não sei se vocês pescaram isso, eu não sei se vocês captaram essa mensagem, mas eu captei dessa forma, porque depois que ele falou isso, lembre-se, eu fui criado, eu cresci na igreja católica e ele começou a chorar. E o Donnie ficou com aquela reação tipo, cara, não acredito, o meu pai já passou por isso? Então, velho, foi um momento assim muito conflitante, um momento assim muito tenso. É uma série que te pega de uma forma que você não tá esperando. Eu tava esperando apenas um suspense de uma stalker qualquer, mas realmente eu não estava esperando que seria tudo isso. Bom, finalmente ele consegue ter coragem de denunciar a Marta, ela é presa, recebe 9 meses de prisão, mais 5 anos para ficar totalmente afastada do Donnie e também da família dele. E a gente tem uma cena final, que essa cena final, cara, também virou uma chavinha aqui na minha cabeça. Porque o Donnie, depois de tudo que ele passou, ele chega num bar e ele pede uma bebida e o bartender fala, deu 7,20, alguma coisa assim, deu 7 não sei quanto. E ele procura o dinheiro e ele fala, poxa, desculpa aí, cara, eu esqueci minha carteira em casa. E ele fala, relaxa, cara, é por minha conta. Mano, nesse momento, o Donnie faz aquele olhar e é o mesmo olhar que a Marta fez pra ele quando ele disse que aquele chá era por conta da casa. Mano, o que me veio na minha cabeça é que a história iria se repetir. A carência que era da Marta acabou se transferindo para o Donnie. Então, o Donnie viu naquele bartender como se fosse ele mesmo outrora, certo? Como se fosse ele no papel do bartender quando estava atendendo a Marta. Ou seja, ele sentiu atenção, tipo, cara, aquele bartender me deu atenção, ele disse que essa bebida vai sair por conta da casa, eu me senti querido, eu me senti acolhido. Então, mano, olha o tanto de reflexões que essa série traz. E o mais interessante é saber que tudo isso é abordado de acordo com a vida real do Richard Gade. Para vocês terem ideia, gente, o Richard, ele recebeu aproximadamente mais de 40 mil e-mails, 350 horas de gravação de voz e mais de 100 páginas de cartas dessa stalker Martha Scott. Mas na vida real ela não se chama Martha Scott. Ele quis mudar por uma questão legal, por uma questão até de se proteger, então a gente não sabe qual é o nome verdadeiro dessa stalker dele, mas ela realmente existiu. Ela vai no meu trabalho, vai na minha casa. Agora imagine você durante 3 anos você ser perseguido por uma mulher, uma desconhecida, que ela fica obcecada por você durante todo esse tempo e te manda mais de 40 mil e-mails. Cara, isso é assim, é muito surreal, sério. Bom, eu tenho muita vontade de até mesmo de bater um papo com o Richard Gade para saber melhor de como que funcionou, de como ele sentiu, de tudo isso que ele passou e acabou tendo que reviver na série, porque ele não apenas atuou, ele escreveu e também dirigiu alguns episódios também a série. Então eu queria muito saber como foi essa jornada dele relembrar, dele reviver tudo aquilo que ele passou, todos os traumas, trazer isso à tona, trazer isso pra série, certo? E eu preciso destacar também a atuação da Jessica Gunn como a Martha Scott, que tá impecável. Eu acho que o elenco entrega, assim, de uma forma muito, muito boa todos os sentimentos e todas as sensações que são possíveis passar para nós, os espectadores. Bom, então é basicamente isso, galera. Eu espero ter falado tudo aquilo que eu gostaria de me expressar e eu gostaria de saber da opinião de vocês, se vocês também captaram essas nuances, esses sentimentos que a série quis passar, ou se você tem uma outra interpretação que talvez seja diferente da minha, beleza? Vamos discutir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão! E até a próxima.